Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o Renato, retornando com vocês mais uma vez no nosso canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Trazendo uma dica de leitura aqui bastante conhecida, uma obra que não é tão recente, mas que é importante, trabalhando a questão da Teodiceia aqui, o problema do mal. Mais uma obra que fala sobre isso, mas com uma visão bastante profunda, principalmente quando vai tratar de textos retirados do hebraísmo aqui, com uma tradução assim belíssima, e com uma exegese bem profunda. Quer saber que obra é essa? Antes daquele like, aquela curtida do nosso canal, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa família e ajude a gente a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais ou nos grupos da sua igreja, o grupo que você faz parte, Facebook, WhatsApp, no Telegram, no Instagram. E não esqueça de acionar o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo que subir novo aqui no canal. Okay? Lembrando também do nosso grupo do WhatsApp que está ativado. Quem quiser fazer parte, não é um grupo de debate, é um grupo de informações, de atualizações para quem quer saber que obra que está chegando no mercado, lançamentos, promoções, obras que estão sendo atualizadas, até porque não dá para trazer tudo aqui no canal, são obras de avalanche de várias editoras, então os irmãos estão sempre trocando aquela figurinha, aquelas informações, atualizando quem está lá para saber como aproveitar melhor a sua compra, o que vai adquirir de materiais, ok? Vamos lá? E não se esqueça também, tá? Tá sempre atualizando no nosso Instagram, tá? Hora_Teológica, tá bom? E não posso esquecer também, né? O e-mail que vai aparecer aqui na tela, quem quiser fazer parte, né? Mandar seu nome e contato para lá. É santosrsb2004@gmail.com. Você mandando para esse e-mail, você vai ser automaticamente adicionado ao nosso grupo do WhatsApp, do Hora Teológica News. Vamos lá? A obra que eu tenho que apresentar para vocês é essa aqui, irmãos. Não vou nem perguntar se conhece, porque a obra realmente é bastante conhecida. O problema do mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque, isso aqui da editora Agnus, tá? E o mestre Luiz Saião, porque um hebraísta, professor, teólogo, pastor também, né? Aqui, ó, um pouquinho do currículo dele. Luiz Saião é teólogo, linguista e hebraísta, mestrado da USP, tradutor da Bíblia, diretor e professor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Desde 2013, professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Produtor e apresentador de programas bíblicos, Rádio Transmundial, pastor da Igreja Batista, Nações Unidas. Aqui, ó. Um mestre, assim. Quem quer conhecer um pouco mais dele, o que ele conhece de cultura hebraica, é só ver ele nos podcasts aí, debates, canais aí do YouTube que estão apresentando, falando sobre ele, para ele apresentar mais da cultura do hebraísmo. Sim, safo, conhece muito, irmãos. Vamos lá. Ainda bem que o homem realmente assim faz parte, é brasileiro, e assim é uma honra, né, tê-lo apresentado ele realmente como um teólogo brasileiro. Deixa eu apresentar para vocês aqui quantas páginas tem. Essa obra aqui é curtinha, não é muito extensa não, aqui ó, 159 páginas. Vamos aqui para o sumário. Tem as abreviaturas aqui, ó. Deixa eu baixar para vocês a câmera para facilitar aqui a leitura. Vamos lá. Aqui, ó. Você tem transliteração do hebraico. Quem quiser fazer uma leitura básica, né, de textos. Você tem um sumário. Eu vou passar rapidamente, já que é muitos detalhes aqui, muitos subtópicos. Ó, prefácio, assim, problema do mal, introdução à Teodiceia. Introdução, conceito de Teodiceia, diversos tipos de Teodiceia. A Teodiceia do livre-arbítrio, Teodiceia pedagógica, escatológica, protelada, de comunhão. Rejeição da Teodiceia, ou seja, a rejeição no caso do problema do mal, né, desse conceito. A negação do mal, a negação de Deus, o dualismo, outras possibilidades lógicas. 2. O problema do mal no pensamento judaico-cristão. Introdução, antecedentes do pensamento bíblico, o Egito, pensamento bíblico, o Novo Testamento. Você tem aqui o posicionamento de Agostinho, a escola de Irineu, Leibniz, a tradição judaica, Maimônides, o pensamento judaico contemporâneo, conclusão. 3. A terminologia hebraica para o mal, introdução. Aqui é o termo genérico para o mal, o uso dos verbos, o uso dos nomes, o mal como pecado, como impureza. Você tem aqui o verbo ratar, né?
o termo ratar, que é para pecado. O uso do verbo, isso aqui é mais aliado ao mal moral, né? O uso do verbo, o uso dos nomes correlatos, passar. Você tem outros termos relativos ao pecado, o mal como sofrimento, o mal como mal espiritual, a figura de Satanás, introdução à questão de Satanás, serpente de Gênesis 3, Satanás no livro de Jó, Satanás em Zacarias, em Crônicas. Aqui, ó. 4. Profetismo em Israel. Introdução ao testemunho bíblico do profetismo. Os termos hebraicos para profeta, o nabi, os videntes históricos do profetismo de Israel. Antecedentes do profetismo israelita no crescente fértil. Egito, Mesopotâmia, Mari, Canaã, Assíria, Arábia. Conclusões. Você tem aqui a profecia clássica em Israel. Antecedentes, período pré-monárquico. Antecedentes, Reino Unido. Antecedentes, Reino Dividido. A época da profecia clássica. Mensagem do profeta. O livro de Abacuque, questões introdutórias. Introdução a Abacuque, autoria, data, texto, estrutura, aspecto literário, contexto histórico. Muito grande sumário, irmãos. 6. A crise de Abacuque, o sofrimento do profeta inconformado. Você tem aqui, ó. Você vai tratando aqui mais do... Você dar uma pausa para dar uma olhadinha melhor. Ele vai tratar muito aqui, ó. Os inimigos aqui de Israel. Tradução e avaliação linguística. Dentro do texto de Abacuque. Ao dilema teológico. Por que Deus? Não pode Deus usar os caldeus? No caso, usar para o mal, né? Para trazer o mal. Argumento do profeta, limite de Deus. Onde está a lógica de Deus? A plenitude da crise e a solução divina. Parte 7. Segunda resposta de Deus. A insistência do profeta, a grande visão. O primeiro prelúdio do juízo, o primeiro ai, roubo e pilhagem, segundo ai, riqueza e injustiça, terceiro ai, morte e crimes, quarto ai, corrupção da moral, quinto ai, idolatria, significado dos ais, o salmo teofânico, e continua. 8. Fé, mistério e triunfo, enfoque do problema, justiça retributiva, a figura do justo como resposta, repúdio do mal, Abacuque como prenúncio escatológico, fé e mistério diante do problema do mal. Vamos lá. Separei pra gente aqui dar uma olhadinha na página 27. Você tem vários tipos de teodiceia, como é a do livre-arbítrio, para a resposta do mal. Esta é a posição clássica e mais antiga da história das religiões monoteístas. Praticamente aqui a maior resposta para a questão do mal vem da posição majoritária, né, que se baseia aqui na teodiceia do livre-arbítrio. Diante da realidade do mal, ele afirma que Deus permite o mal e o utiliza para fins bons. Ele permite o mal para produzir um bem maior. Para explicar a origem do mal, afirma-se que o mal sempre seria uma possibilidade, visto que Deus criou seres dotados de vontade livre, e para que fossem de fato livres e não máquinas, esses seres sempre teriam a possibilidade de optar contra a vontade de Deus, dando assim a origem do mal. Portanto, a única saída para a impossibilidade plena do mal seria a inexistência de seres pessoais livres, o que nos daria um universo mecanicista, composto de seres impessoais, destituído de arbítrio. A questão do mal aqui, você tem vários posicionamentos. Quando você vai para posições teológicas, por exemplo, o calvinismo já não vê dessa forma, né, que Deus dota seres com liberdade para dar origem à questão do mal. O posicionamento majoritário do calvinismo vai dizer que o mal realmente é um instrumento de Deus. Essa posição aqui da liberdade do homem para que venha o mal, até Agostinho Novo tinha essa visão, e é algo que, por exemplo, os filósofos cristãos apoiam. William Lane Craig, Alvin Plantinga, John Lennox, eles vão apoiar nessa posição, que o homem, para praticar o mal, tem que ter a liberdade dotada, limitada, dada por Deus. E até mesmo o arminianismo, né, vê dessa forma. Mas você tem outros tipos de teodiceia, por exemplo, a pedagógica. Na teodiceia pedagógica, o enfoque é deslocado da origem do mal e é colocado principalmente nos possíveis bons resultados da experiência do sofrimento. A ideia é que a experiência do sofrimento, o mal, seria um benefício indispensável para o melhor desenvolvimento das capacidades humanas. Tem algo até que o C.S. Lewis, quando ele vai falar sobre o problema do sofrimento em sua obra, ele vai destacar isso aqui. Do contrário, a humanidade permaneceria eternamente na infância. Argumenta-se, por exemplo, que um pouco de sofrimento aumenta a nossa própria satisfação com a vida e que um sofrimento maior e mais intenso desenvolve em nós uma maior profundidade de caráter e da compaixão. Ou seja, com o mal, esse mal aqui não é a visão do mal moral, pecado, mas o mal como calamidade, que Deus traz para que, extraindo do mal, um bem possa vir
para um ensino, para que o homem possa melhorar a sua conduta, melhorar o seu caráter, tirando lições, né, do mal da qual ele enfrenta. Vai ter de ser escatológica a questão do mal na visão do fim dos tempos e tal, que vai ser eliminada. Não tanto o mal moral como o mal como calamidade, né, que tudo vai ser passado. Que tem de teodiceia de comunhão, protelada, muito interessante. Agora vamos para as visões, as perspectivas de cada um, como por exemplo, como Agostinho vê a questão do mal. Aqui, ó. O bispo de Hipona afirmava que tudo que Deus criou é bom, e que o fenômeno do mal ocorre apenas quando seres intrinsecamente bons se corrompem. Como parasita, não pode existir nada inteiramente mal, nenhum ser. Mesmo não admitindo a existência ontológica do mal, ou seja, não é algo palpável, não é um ser, nem é, na visão de Agostinho aqui, algo criado por Deus, Agostinho procurou defender a Deus de qualquer culpa pela existência do mal, negação do bem. Por isso afirmou que se a existência do mal não fosse uma coisa boa, certamente Deus onipotente não o teria permitido. Com uma perspectiva fundamentada no arbítrio humano, Agostinho dizia que o mal entrou no universo pela livre vontade das criaturas de Deus, como eu falei, ó. A visão do Agostinho mais jovem. Tá, o texto até de a obra O Livre-Arbítrio, né, Libero Arbitrium, do Agostinho, fala sobre isso. O pecado humano consiste não em o homem ter escolhido algo plenamente mal, mas em ter escolhido um bem menor, afastando-se do bem maior. A ausência do bem, né? O posicionamento, a tese de Agostinho. Igual como a questão do ao mal não existe em si, é a ausência de algo. Assim como a luz existe e a ausência da luz provoca a escuridão, ou o calor em si, que o frio na ciência não não existe, né? Eles falam que é ausência de calor. Então é como se fosse algo antagônico ao bem. Aqui você tem a escola de Irineu. Contra a ideia de que Deus já havia criado tudo perfeito e completo desde o início, Irineu enxergava Adão antes da queda mais como uma criança do que um adulto maduro e responsável. Ele estava no início de um processo longo de desenvolvimento. O homem criado por Deus ainda precisava ser elevado à semelhança de Deus, vista como finita por ser o homem apenas criatura. Engraçado que aqui, no começo já falava, desenvolveu-se na Idade Média, na verdade sua maneira de pensar era herética. Irineu não acreditava que Adão fosse criado à imagem e semelhança de Deus. Ele viu que era criado de uma forma a ser uma forma evolutiva, e com esse processo ele atingiria a imagem e semelhança, como estivesse contradizendo que Deus tivesse criado, né? O texto vai dizer que Deus havia criado, era muito bom e tudo mais. É como se estivesse em falta essa criação, estivesse ainda em plena evolução. Por isso que é como se Deus criasse o homem não com a perfeição, já com a possibilidade já de errar, de pecar. Essa foi a posição de Irineu. Você vai para Leibniz, que era um matemático e filósofo. Na tentativa de explicar sua teodiceia, Leibniz perguntava se Deus é bom e é o criador do melhor mundo possível. Por que então o mundo está cheio de pecado e de dor? Leibniz não viu um problema real aqui. Sua resposta é simples e clara. Vemos apenas uma pequena fração do universo. Julgá-lo cheio de miséria nessa pequena fração é presunção. Assim como um desenho, uma pintura não é visível quando vista do canto do mesmo, também a ordem do universo excede nossa capacidade de julgá-lo. Leibniz ele olha que haveria várias possibilidades de Deus criar um mundo em que não houvesse nem a possibilidade de pecar, e Deus escolheu justamente esse. Isso aí é uma questão das possibilidades. Isso aqui quase flerta com o molinismo, né? Mas é bem diferente, uma visão bem intrínseca do Leibniz aqui na questão da filosofia. Aqui o mal e o pecado não existem ontologicamente. Irmãos, é muita coisa. Depois você tem explicações aqui no Antigo Testamento. Aqui ele vai trabalhar muito com exegese, textos em hebraico, e vai tratar desses textos dentro dos textos bíblicos, dentro da necessidade da interpretação, a todo o significado, né? Aqui cometer pecado, estar curvado, deformar-se, revolver, torcer, todo o significado desse termo aqui, Então uma obra fantástica, só pincelando para os irmãos aí, e é uma obra que assim não é difícil de encontrar. Vou deixar aqui abaixo do vídeo, no link da descrição, como vocês podem encontrar essa obra. Está bem fácil de adquirir, até porque eu também acho que tem uma outra reimpressão, está vindo com uma outra capa, tá bom, irmãos? Mais uma dica para vocês aí, Problema do Mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque, do Luiz Saião, editora Ragnos, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.